Graça e paz, aqueles que estão ainda pelo corredor, vamos entrar, declarar o que nós já estamos cantando, que não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a fazer dessa canção a sua oração nessa tarde. Quão maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Quão maravilhoso é poder tocar em tuas vestes. Quão maravilhoso é poder declarar as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Senhor, nessa tarde, nesse dia, que as tuas maravilhas sejam reveladas a nós, Pai. Seja através da tua palavra, seja através de um irmão, seja através de um louvor. Nós queremos dizer que queremos estar em tua presença. Queremos te dizer que nós queremos estar cada vez mais perto de ti, tocando nas tuas vestes e declarando que não há outro Deus como o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nessa tarde, nos ensine mais um pouco, porque nunca saberemos o tanto que realmente precisamos saber de ti para nós, Pai. Então nos deixe maravilhados no dia de hoje. Nos deixe extasiados da tua presença. Nos faça-nos sair daqui sedentos e desejosos de mais momentos como esse na tua casa, na tua presença, junto dos nossos irmãos. E que nada, Senhor, nada tire o foco, tire o nosso desejo de te adorar nessa noite. Que nada, nenhum cansaço, nenhum desentendimento, nenhuma situação, Senhor, faça-nos sairmos dessa presença tão doce, presença tão maravilhosa que é a tua presença sobre as nossas vidas, Deus. E é isso que nós queremos declarar nessa tarde. Rei do universo, sua glória
Pais amados, prazer estar com vocês novamente, podendo compartilhar as escrituras sagradas. As crianças vão para a salinha delas, os jovens e adultos ficarão conosco aqui. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Bom, nós estamos estudando aqui nesta sala. Essa aqui é a sala dos profetas. Mas, olha só, que prazer você chegar a abrir a sua Bíblia, abrir em tal livro, aí você já sabe o que fala aquele livro. Não que você saiba todos os detalhes, mas, aquele livro fala sobre tal coisa. Fica mais fácil para você entender, para você, né, para Deus falar com você através da mensagem de alguém, de um louvor. Então, nosso objetivo realmente é ensinar a Bíblia, aprender juntos o Novo Testamento, né, que são esses 27 livros, e o Antigo Testamento. E esse semestre, melhor, nesse ano nós estudamos no primeiro semestre aquela classe de liderança, praticamente, né, e nós ficamos então aí com o segundo semestre, com uma parte do segundo semestre para estudar, e nós decidimos estudar os profetas menores, esses 12 profetas. Então, essa aqui é a classe dos profetas, tá bom? Professor, mas qual livro nós já estudamos e nós vamos estudar? Bom, dos 12 profetas, e todos esses livros aqui, essas aulas, né? Esses estudos estão gravados no YouTube da igreja, é só acessar lá tem as playlists dos cultos, dos estudos. Nós já estudamos, amados, 8 profetas. E hoje nós vamos estudar mais um, chamado Sofonias. Então, Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Naum, Rabacuque e Sofonias vamos estudar hoje. E nas próximas semanas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí, esperamos aí aprender juntos, tá bom? Então, Sofonias. Sofonias, se você for estudar, pesquisar, significa o Senhor escondeu. Vamos entender o que Deus escondeu nesse significado. Ele profetiza por volta de 640, 609 a.C., lá no Reino do Sul. E por que isto, né? Só para a gente se situar. Eu quero ler com você o primeiro capítulo, para a gente entender o que esse homem está falando. Mas ele começa assim, ó, vamos ver, vamos tentar situar o Sofonias para nós entendermos melhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E, peraí, se a palavra veio para esse profeta no período desse rei, o que estava acontecendo? Quem era esse rei? Então, nesse período que nós estamos estudando, já não existia mais o reino, lá o reino do norte. A Síria já tinha entrado, invadido, tomado aquele país, né, o reino do norte, as 10 tribos, já tinha trazido outras nações, já tinha misturado tudo ali. E 100 anos depois, Israel, lá o reino de Judá, ainda os caras não confiavam plenamente em Deus. E não vou dar muitos detalhes agora, mas assim, quem foi o rei Josias? Se você pegar a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 22, você vai entender que o rei Josias, ele aparece aqui, ó, entre 640 e 609 antes de Cristo. E significa que há mais ou menos 100 anos, esse reino aqui, ó, já não existia mais. Então, esse reino aqui do norte já era. Por quê? Porque a Babilônia, naquele período, a Síria ainda estava comandando lá, mas a Babilônia já estava se tornando uma grande potência e já ia dominar tudo, daqui a uns 30, 40 anos. Então, o Josias está ali e o Sofonias aparece com uma mensagem. Mas quem foi o Josias? Só para a gente ler rapidinho, alguns versículos só. Olha só, o Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou? Não. O que esse moleque faz com 8 anos?
sabe nem andar direito, né? Mas está lá, filho de um rei, está lá. E começou a reinar. E ele reinou 31 anos. Olha esse corintiano. Ele reinou em Jerusalém. E aí era o nome da sua mãe, Gedida, filho de Adalias, de Boscate. E aí, olha só. Olha que lindo. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas você fala, como? Então, segura aí. Porque ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você está pensando, Davi, pai? Mais tarde a gente fala sobre isso. Mas olha, ele andou, ele fez o que era reto. E aí, ele vai falar o seguinte, que ele se converte, né? E ele pede para as pessoas buscarem, né, adorarem a Deus, restaurar o templo. É linda essa história. E ele vai buscar a Deus. 18 anos depois, que ele tinha 8 anos, mais ou menos 24 anos, ele toma essa atitude de restaurar, de buscar, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então o rei, apesar que os primeiros 18 anos ele não comandou, mas ele foi crescendo, e quando ele teve a chance, ele toma uma atitude de buscar a Deus. E aí, o rei de Judá, né, ele enviou as pessoas para consultar a Deus, se estava tudo bem, o que tinha que fazer. Ele, 18 anos depois. E aí, assim diz o Senhor, Deus, ao Senhor de Israel, acerca das palavras que ouviste. E ele fala assim, olha, o Josias, tá? Ele toma atitude, 18 anos depois, começa a reinar com 8, mais 18, 24, ele começa a buscar, a se preocupar com a coisa de Deus. E aí Deus fala assim para ele, olha, porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, ele fala assim, ó, que seria para assolação, para maldição, e que rasgasse as tuas vestes e chorasses perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E aí ele vai falar assim, por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que eu hei de trazer sobre esse lugar. Então, tornaram a trazer ao rei essa resposta. Eu não vou falar muita coisa sobre isso, porque nós vamos estudar um pouco mais isso mais tarde. Estou dando um spoiler da pregação para vocês, tá bom? Então, eu preciso que li só alguns detalhes. Então, segundo Reis, capítulo 22. Segura um pouquinho aí. Sabe por quê? Só para situar, o que esse Sofonias vai falar? Por que ele está falando? Quem era o rei da época? O rei era o Josias. O Josias foi um rei bom. Mas ele não veio de uma linhagem de rei bom. Só abrir um parênteses, tá? Ele foi rei, ele é neto de Manassés, que reinou mais de 50 anos. Fez aliança com um monte de rei, mandou queimar os filhos dele, o rei de Israel, lá. Isso depois ainda que o reino do norte tinha sido destruído. Depois dele vem o Amon, que é o filho, que é o pai desse homem aí. E o pai foi horrível, reinou pouco, mas também ele não tinha exemplo. Aí com 8 anos sobrou ele. Aí as pessoas até que governou por ele. Mas ele, quando ele tinha a primeira atitude, ele se preocupa, ele vai buscar a Deus, e nós vamos estudar essa atitude dele mais tarde, tá bom? Então eu queria mostrar para você que tinha um rei bom, com boas intenções, temente a Deus, que cuidava do povo, que fazia o possível pelo povo, obrigava o povo a fazer as coisas, mas o povo não tinha o coração, o povo fazia porque mandava. E aí Deus chama o Sofonias, vem cá, Sofonias, vou bater um papo com você. Não fica com dó desse povo aí não. Você está vendo ele fazer as coisas ali, mas ele está fazendo porque o rei está mandando, mais ou menos assim. As pessoas não faziam as coisas com o coração. Aí Deus vai falar isso para ele. Olha o que Deus vai falar. Aí sim, volta para o capítulo 1. Ele fala assim, olha, vou voltar, tá? Palavras do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E o Amon foi filho de Manassés. Quer dizer, durante 70 anos, 60 anos, praticamente o povo vem
sendo degolado, abusado, extorquido. Ninguém se preocupava em adorar a Deus lá em Jerusalém. Isso porque o vizinho, os irmãos já tinham sido destruídos, levados pela Síria, mas eles achavam que Jerusalém era impenetrável, mais ou menos assim. E aí vem o rei bom, faz muitas coisas, mas o profeta, Deus fala assim para o profeta: olha, Josias não, Sofonias, eu hei de consumir por completo tudo de sobre a terra. Eu vou destruir essa cidade. Aí o Sofonias está ali, ele entra para fora. Como assim? Olha lá o povo adorando, olha lá o povo fazendo. Aí Deus vai revelar para ele o porquê que as pessoas fazem. Ele fala assim: ó, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Não sobra nada. Você vê que ainda, por que não sobra nada? Porque a Babilônia ia vir dominando tudo, já. Estava se fortalecendo a Babilônia. E aí Deus está sabendo: olha, eu vou permitir. Eu não consigo fazer. Você não quer que eu faça de verdade. É só tipo que vocês estão fazendo. É o que Deus está revelando para ele em relação ao povo. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome do sacerdote dos ídolos, juntamente com os sacerdotes lá na terra. Quem colocou isso? O avô dele. O avô dele pediu para colocar a estátua de Baal em Jerusalém. E aí os caras não tinham peito de tirar. O Josias vai e tira. Mas e o coração do povo? Que ficou 20, 30 anos adorando aqueles deuses, achando que Baal era Deus de Israel, que foi ensinado de maneira errada. Os sacerdotes ensinando tudo errado. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom. Milcom é tipo Moloque. Então, nós estamos falando da cidade de Jerusalém. Deus está abrindo o coração das pessoas para o profeta. E os que deixam de andar, olha só, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam isso, aí ele vai exterminar tudo. Fala alto, que palavra é essa? Misericórdia. Marcos, vamos abrir um parênteses. Se fosse hoje, nós vamos sério. Se isso aqui servisse para nós hoje, ó, vocês não me buscam, não lê, não fala nada no coração, eu vou exterminar tudo. Não, falando sério, não é? Parece que é hoje, mas assim, não, mas vamos fazer de conta que é lá em Jerusalém. Vamos entrar lá. Porque a gente está aqui adorando a Deus, a gente lê, a gente adora, a gente louva a Deus, a gente faz tudo corretamente, não é? A gente busca a Deus em espírito e em verdade, a gente procura fazer o bem, procura fazer tudo corretamente. Então, eu não me encaixo nisso, vamos pensar assim. Mas, individualmente, tem um segredo, é muito lindo o que Deus vai falar. Deus falou para ele: olha, o seguinte, os seus olhos não vão ver o mal, por causa de você que está me buscando. E eu estava pensando, mas se fosse eu, hein, a pessoa? Se Deus falasse para você, para mim, se nós fôssemos um tipo de Josias, se cada um de nós quisesse fazer o bem, Deus falasse assim: ó, por sua causa eu vou manter, 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 porque você me busca, porque você me adora. Fala aí. Tá vendo? Eu também não sei não, depois você acha aí. Oi? Não é lá Abraão? Se tiver 5, eu não desisto. Mais ou menos isso? É. Se for a intercessão de Abraão lá em Gênesis. Não é isso? Ele começa com 50 e chega até 5, né? É. Ah. É.
E ele fala assim, ó, versículo 7, capítulo 1. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos que se vestem com trajes de estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. É fantástico ele está falando, né? E naquele dia, o Senhor far-se-á ouvir uma voz do clamor desde a porta do peixe, uma porta, o nome de uma das 12 portas que tinha em Israel, 12 portas, e um uivo desde a segunda parte da grande quebrantamento dos outeiros. Ele falou assim, ó, não vai sobrar nada, todas as portas serão destruídas, tudo. Ele fala assim, vocês ficam se escondendo através dos muros da cidade, vocês adoram vários deuses, já perderam a referência, e os sacerdotes continuam ensinando vocês de uma maneira errada. E Deus revela isso para o profeta. Uivai vós, moradores de Mactes, que é um monte lá, porque todo o povo que mercadeja está arruinado. Esse povo que mercadeja é o povo que vende por peso de prata as coisas, que trabalha no mercado. Está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro, foram destruídos. Não adianta você querer ter, ele fala. Há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho. Quer dizer, está lá usando vinho para se embriagar, como se fosse café, mais ou menos assim. Que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem o Senhor faz o mal. Quer dizer, ó, o Senhor não se importa mais. Ó, eu estou aqui, eu levo minha vida, continua igual. O Senhor não faz bem, faz mal. Está aí, estava lá. Vocês vão ver, sabe o livro de Malaquias, depois da volta? Cara, tem uma fala de Deus que arrepia. Deus vai falar assim para os profetas lá do livro de Malaquias, os sacerdotes. Olha, eu queria que alguém tivesse coragem de fechar essas portas, ele fala. Ele vai falar isso. Mas, volta antes. Isso aí ainda, isso eles aprendem na Babilônia e voltam e faz besteira ainda. Mas aqueles ainda não foram destruídos. Eles estão lá acreditando que as estátuas que estavam lá em Baal, os ensinamentos dos sacerdotes, estava tudo possível. Por quê? Porque vinha um rei que reinou mais de 50 anos, chamado Manassés. Veio um rei chamado Amon, que seguiu os exemplos do pai. E aí entra quem? Entra um neto do cara lá. E nada acontece, até que ele tenha 24 anos. Mas aí as pessoas estão lá levando. Aí o Sofonias vem e começa a falar. Nos dias dele. E aí o rei depois vai tentar fazer alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas olha só. Por isso serão saqueados os seus bens. Você é o que você tem. E se você perder tudo que você tem? Você deixa de existir? E assolados as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, serão escravos, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Quer dizer, vocês serão tornados escravos, vocês vão trabalhar, ter casa, mas a casa não é sua, vocês vão plantar, mas não é seu. É inútil, né? E aí ele fala assim, ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga sua voz, o dia do Senhor clamará ali, o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Nós não estamos falando de volta de Cristo, não. Nós estamos falando de um período ali, 630 antes de Cristo, onde as pessoas estavam lá, tinha o templo, tinha lá sacerdote, tinha lá, só que tinha muita imagem de idolatria, porque os reis de Israel se corromperam, estavam fazendo aliança, não estavam buscando a Deus. Por isso que é fantástico você estudar a história, para vocês entenderem. Pô, mas o cara lá em Jerusalém mandou colocar a estátua de Baal lá, mandou. Para você ver como é que estava. E os sacerdotes não tinham moral de falar, tira, quebra, retira, porque era o rei.
Aí, e conhecendo isso, a gente entende, né, o poder daquele profeta Natan. Lembra que ele foi falar com o rei Davi que tinha pecado? Ele vai lá com autoridade e fala. É. Você viu o quê? Guarda essa palavra aí. Está entregando a mensagem. Mas é fantástico isso aqui. Porque, na verdade, assim, eu quero falar sobre Sofonias, mas eu vou falar sobre Josias mais tarde. É. É. E aí você vai entender uma coisa, que falando ou não, Deus não está se agradando, entendeu? E Deus vai trocar. Ó, o dia da trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas vai chegar. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco, matança total. Eu vi uma cena naquele filme lá do... Como é que chama aquele filme lá, pô? De Jerusalém lá? O Cavaleiro? A Cruzada. Tem uma cena chamada Cruzada, que ele vai defender Jerusalém e tal, que tem uma cena assim, muito de corpos, depois da segunda ou terceira dia de guerra, que eles dão uma pausa para recolher os corpos, cheio de abutre, assim, de guerra, é. E olha só, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. E aí ele fala assim, ó, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Todos os moradores da terra. Então, o capítulo 1 de Sofonias, não, esse pessoal já era. O capítulo 1, nós estamos profetizando ali. Por isso que é legal você entender o seguinte, espera aí. Vamos usar uma coisa básica. Deus mudou? Não. A gente não está mais debaixo da lei. Mas Deus continuou. Só mudou quem? Ele deu um exemplo. Ó, vocês não conseguem viver, né? Então eu vou mandar um modelo para vocês de vida. Mas o Deus é o mesmo. Só para você ter uma ideia. A essência, então nós precisamos andar segundo os ensinamentos deles, andar na presença dele, porque ele não se agrada. E aí nós temos um intercessor, uma referência. E nós não valorizamos isso. Quando eu falo nós, assim, vamos pensar assim, na maioria. Então é por isso que assim, é cada um clamando, cada um buscando, cada um tentando, procurando agradar a Deus, sendo filho dele, seguindo o filho. E ele vai, opa, olha, tem um, olha, tem dois, olha, tem três, tem quatro, tem cinco. E ele vai entendendo, como nós falamos na semana passada no Rabacuque. Rabacuque estava vendo a destruição, e ele fala, não tem mais jeito. Aí ele fala, eu tenho que ver pela fé. Deus falou assim, ó, o justo viverá pela fé. E essa fé é fidelidade à palavra. Ele fala assim, ó, aquele que viver em fidelidade à palavra, eu protejo. 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, e está ali firme. É isso que ele está falando. Então é importante a gente entender que o que ele está revelando para Sofonias é que o povo de Israel não se preocupava mais em agradá-lo. Vai levantar um rei, vai dar uma mexida, o Sofonias vai mexer lá. Mas aí o povo volta. Parece que é um tempo, sabe? Uma semaninha. Quanto que é a mensagem aqui? De domingo em domingo? De domingo em domingo. Então, parece que você recebe a mensagem em domingo, respira na segunda, terça, na quarta você já esquece, na quinta você fica de outra. É assim, a gente não busca. Por isso que é importante a gente entender a necessidade de estar vivendo na presença. Todo dia um louvor, todo dia mensagem, todo dia palavra. E ela vai transformar. E aí, o que acontece? Jerusalém está ali. A Síria já havia dominado tudo. E os primos Amon, Moabe, tudo ali, eles ficavam felizes com a desgraça dos primos, e assim, dos irmãos. E tinha outras cidades. Então, Deus vai pedir para Sofonias dar uma olhadinha também aqui, ó. E ele fala assim, tá vendo esses povos que estão ao seu redor?
estão felizes pelo seu tropeço, pela sua desgraça, que você está caindo. Eu vou bater um papo com eles. E ele vai falar sobre isso. Congregai-vos, sim. Congregai-vos, ó nação não desejável. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Ele fala assim, olha, se congregue, busque a Deus antes que aconteça isso. Buscai ao Senhor. Quem? Vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Busca. Deus vai te proteger. Deus vai te conduzir. É fantástico isso. E aí ele está falando, vai continuar falando. Porque Gaza, que é a cidade, será desamparada. E Ascalon assolada. São outras cidades. Asdodes no meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Eu tinha um mapinha das cidades para mostrar. Ai dos habitantes da costa do mar, as nações dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, que é Jerusalém, terra dos filisteus. E eu vos destruirei até que não haja e a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar no seu. Isso aí. E eu ouvi o escárnio, olha só, eu ouvi o escárnio de Moabe, que é a terra vizinha lá, os moabitas, e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Então, assim, termo é espaço. Então, lembra, por isso que é importante estudar. Nós vamos estudar o livro de Números agora, onde onde Moisés sai para caminhar, eles vão passar pela cidade, os moabitas não vão deixar, os amonitas não vão deixar, vai ter guerra. E aí, quando os inimigos vinham, eles juntavam para invadir Jerusalém. Assim, sempre foi uma guerra. Sempre foi uma guerra ali. E aí Deus fala que vai chegar um momento que vocês vão prestar contas. Teve um livro só para isso, né? E o Sofonias está reforçando isso. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Vai ser destruído também. Acabou. Não deseja o mal do outro, mais ou menos assim, né? E eles estavam desejando o mal, ficavam felizes, achando que ia ser intocável. A Babilônia vinha destruir tudo, não interessa a cor, nada, a altura, e assim, tudo levado, tudo. Jerusalém também. Então não se preocupe assim, e o outro, mas o outro, e o outro. Eu estou vendo. Cuida da sua vida, mais ou menos assim. Eu estou vendo tudo. Eu sou o Deus do juízo. Eu sou amor, mas eu vou exercer o juízo e eu vou cuidar de tudo. Então não se preocupe. E ele fala assim, o Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Olha lá, meio que profetizando. Deus vai passar limpo aí, e vai ter um momento que todos virão adorá-lo. Não mais se preocupando com todos adorando os outros deuses, nesse sentido. E aí, também vós, os etíopes, até os etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria. O norte vai destruir a Síria, a Babilônia. E fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. Então, imagine na cabeça daqueles povos, Deus profetizando, dizendo que a Síria, que está sendo poderosa, comandada, que ela vai ser destruída também. É que a gente não sabe, o inimigo está se armando, né, para vir destruindo tudo. Deus sabe todas essas coisas. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves subirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto
a sua obra de cedro. E esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Está falando que a Síria acha que ela é, que ninguém nada, vai ser destruída. Tudo que passar por ela, assobeará e meneará a sua mão. Então, o que Deus falou no capítulo 1, foi a gente, olha, eu vou olhar para Jerusalém. Eu estou dizendo que eu não estou me agradando do culto, não estou nada feliz está acontecendo. Vai destruir. Vai se levantar o rei, e o rei fica tão feliz com a atitude dele, que acende uma faísca lá, ele fala, tá legal, vai. Não vai ser no seu reinado. Vai ser no outro. Então eles vão ter mais aí uns 30 anos, vocês vão ver, né, sem destruição. E nisso o inimigo está lá, está poderoso. Mas aí no capítulo 3, o profeta vai continuar dando a sua sentença, vai falar de Jerusalém, e vamos ver o que ele vai falar no capítulo 3. Olha lá, ai da rebelde contaminada da cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores, aos líderes, no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Aos juízes. Os seus profetas são levianos, homens alivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência ali. Olha, Deus está revelando os bastidores espirituais da época. Assim. Juiz corrupto, os líderes também, os sacerdotes não se preocupavam em adorar a Deus. Lembre-se, o povo não tinha palavra, o povo não tinha acesso à escritura. O sacerdote ensinava as leis, liam com ele nos rolos e guardava. Isso é delicado. Olha só, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque eu castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu juízo. Se você pega só essa parte e você não conhece a história, a trajetória daquele povo que Deus escolheu lá no Egito, você fala, poxa vida. Mas se você conhece a história, se você vem lendo, você fala, por que esse povo não adorou a Deus? Por que esses líderes, né, os reis, não foram tementes a Deus como a maioria foi? Aí vem um monte de coisa, dinheiro, mulher, né, política, um monte de coisa. Sempre existiu isso. Lembra? O rei mais rico do mundo, Salomão, se corrompeu com 1000 mulheres, um monte de Deus, virou idólatra. E aí pega, né? Bom, se um rei fez e viveu, o outro, opa, então eu vou nessa também. Deus vai me dar uma chance. E a chance não vem, porque a pessoa não adora a Deus de coração. Por quê? Versículo 9. Porque então darei uma linhagem pura aos povos, uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva no mesmo. Olha nós aí, ó. Olha o que ele está falando, ó. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso.
Darei dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a ilha, a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia te envergonharás de nenhuma das tuas obras, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais, né, te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Quando ele fala humilde, pobre, é isso aí, que vai buscar Deus nas suas necessidades. E ele fala assim, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Quem é o remanescente de Israel? Nem proferirá mentira. Na sua boca não se acha língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Ó, vai vir um, você pode seguir, seja como ele. É isso que Deus quer da gente. Ó. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozita-te, exulta de todo o coração, ó filha de Israel. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Ó, limpou tudo, está imaginando uma geração que está buscando futuramente, seguindo a Jesus Cristo. Olha que legal. Naquele dia, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele te deitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei. Esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que me cochei, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um só louvor, um só nome em toda a terra, que foram envergonhados. Eles voltarão para nós. Naquele tempo, vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E aí está profetizando, não, vai ser destruído o povo, vai levar cativo, mas eu esse povo vai voltar, e vai voltar com o coração purificado, vai vir alguém que eles vão seguir como exemplo, alguém que não há mentira nos lábios dele, alguém que você vai poder fazer o que ele faz, e vocês vão adorar sem nenhum medo. Isso é a profecia dele. Esse foi o livro de Sofonias. Então é um livro curto, que é uma sentença, é uma visão do profeta, 3 capítulos, dizendo o seguinte, olha, aparentemente está tudo bem. Ele está falando, olha, mas não está. E ele revela tudo que está acontecendo nos bastidores, sacerdotes corruptos, juízes corruptos, os líderes não estão se preocupando com o povo, e o povo segue como uma manada o que os reis estão mandando. Bom, se o cara é rei, colocou lá o ídolo lá no meio, quem sou eu? Vamos adorar. Está mandando adorar, e os sacerdotes vão nessa, eles vão também. É que nós hoje temos, né, o privilégio de ler as Escrituras, temos a palavra, nós temos Jesus, que é a palavra manifestada, nós temos um exemplo a seguir. Então, mas eu penso assim, se você está num lugar, né, em que não se vive, não se pratica, Deus está feliz? Deus não tem aquele, ele se sente inútil, ele não consegue, né, ele não tem aquele prazer de fazer as coisas, porque o povo não quer, o povo quer viver na mentira. Por isso que nós temos que ser exemplo e invocar Deus, tá bom? Simples o livro, né? É uma história simples. E o problema é, e o rei? O que o rei podia fazer? Nós vamos ver a atitude do rei depois.
né? O que o rei fez para pelo menos ganhar aí 30 anos? Ele viveu e não viu essa desgraça, mas Deus revelou para o profeta. Quer dizer, teve um reinado, né, de 20 e poucos anos. Amém? Rápido o livro, né? Na próxima semana, não falte, nós vamos estudar o profeta Ageu. Faltam mais 3 livros, 3 profetas só. Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? O Ageu e o Zacarias, eles vão profetizar, depois sai Sofonias, vem Babilônia, leva o povo ao cativeiro, e lá no cativeiro, eles vão ter o privilégio de encontrar Daniel, Ezequiel, lá no cativeiro. E aqui vai ficar o Jeremias, o Isaías está aí, já, tudo nesse paralelo. Mas eles só foram grandes homens que profetizaram em outros lugares ali, para alertar o povo. Mas Deus, não posso fazer nada, só vou dizer para vocês o que eu vou fazer. Aí dá a sentença, eles vão voltar. Aí vem os livros de Esdras, né, e Neemias. E nesse período de Esdras e Neemias, vem esses profetas, chamados Ageu e Zacarias. Porque eles voltam para reconstruir, começam a reconstruir, se empolga. Na primeira coisa, quer saber? Depois eu venho fazer a obra. Aí os profetas vão lá para animar. Não, vamos lá, continua, vamos. Aí Deus manda 2 profetas, que são os próximos livros. Aí restaura tudo, legal. E aí vem Malaquias, no finalzinho, depois de Esther, chutando o balde. Né? E esse é o Antigo Testamento. Por isso que é bom a gente conhecer. Porque quando Deus envia alguém para falar uma mensagem sobre aquele livro, aí você fala, peraí, não tinha reparado nisso, é verdade. Aí Deus extrai, né, da essência uma mensagem para mim e para você. Não falte. Próxima semana? Mostra quem manda lá, Marcão. Não falta não. Obrigado por vocês. Continue conosco. Até a próxima aula. Tchau.